Olá! Já parou para pensar na frase "todo dom recebido é uma toalha nas mãos, não uma medalha no peito"? Alguém aí já se sentiu um pouco frustrado tentando fazer aqueles testes ou avaliações para descobrir qual é o seu dom espiritual? Pois é, a verdade é que muitas vezes a gente fica preso na introspecção, quando a Bíblia aponta para um caminho muito mais simples e prático. Neste nosso papo de hoje, eu vou te mostrar a virada de chave de 2 passos que está lá em 1 Pedro 4. A gente vai mudar o foco da medalha para toalha e você vai ver que o propósito não está em avaliar quem você é, mas sim em começar a servir. Então vamos mergulhar nisso. Muitas vezes, essa busca por um dom espiritual acaba parecendo uma caça ao tesouro, né? Uma busca por uma conquista pessoal, uma medalha para a gente pendurar no peito e exibir. No fundo, a gente está perguntando o que é que eu tenho de tão especial. Mas, como a gente vai ver, essa talvez seja a pergunta errada desde o início. E para tentar responder essa pergunta, muitos de nós corremos para onde? Para as avaliações de dons espirituais. A intenção é ótima, claro, a gente quer entender como pode servir melhor. Só que, segundo esse devocional, essa abordagem pode, na verdade, acabar nos desviando do caminho certo. E o ponto levantado aqui é muito interessante. O problema com esses testes é que eles podem nos levar a focar demais naquilo que nós queremos que seja o nosso dom. Sabe como é? A gente acaba respondendo as perguntas de um jeito que se encaixa no resultado que a gente mais gostaria de ter. E aí, o foco vira o presente e não aquele que deu o presente. Ok, então, se ficar se autoavaliando não é o ponto de partida, qual é? Bom, a resposta está numa mudança total de perspectiva. Sair dessa tentativa de descobrir para entrar na simplicidade de receber. E essa frase tão simples de Pedro é a chave de tudo. Presta atenção nessa palavra: recebeu. Ele não diz escolheu, desenvolveu ou conquistou. Não, não. É um presente que nos foi dado. Isso, por si só, já muda toda a dinâmica da conversa. O ponto crucial aqui é o seguinte: não somos nós que escolhemos nossos dons. Eles são selecionados para nós e distribuídos pelo Espírito Santo. Não é como se a gente estivesse numa prateleira de supermercado espiritual e pudesse pegar o dom que parece mais legal. O processo é de distribuição divina. E para não deixar nenhuma dúvida, essa passagem de Coríntios reforça isso de um jeito muito poderoso. O Espírito distribui a cada um individualmente, como ele quer. Isso é forte porque nos lembra que o Espírito Santo tem vontade própria e é pela vontade dele que os dons são dados, não pela nossa. Certo. Até aqui a gente entendeu como os dons são dados, mas agora vem a pergunta de R$1 milhão. Para quê? E é exatamente aqui que a metáfora da medalha é trocada pela toalha. A segunda parte daquele mesmo versículo de Pedro é super direta. O propósito do dom que cada um recebeu é para ser usado para servir uns aos outros. Não tem ambiguidade, não tem espaço para outra interpretação. A função de todo e qualquer dom é o serviço. Ponto. E a implicação disso é, na verdade, bem radical. Os dons espirituais não são para a gente, são para os outros. Como o devocional destaca, essa perspectiva impede que a gente se torne gente orgulhosa. O dom é uma ferramenta para abençoar a comunidade. E essa comparação aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, a gente tem a mentalidade da medalha, com o foco em si, no status. E a pergunta é sempre qual é o meu dom. A meta, identidade pessoal. Do outro lado, a mentalidade da toalha, com o foco nos outros, no serviço. E a pergunta muda para como eu posso servir. A meta é abençoar a comunidade. A diferença de foco é gritante, né? Ok, a teoria é poderosa, mas como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente sai da mentalidade da medalha e vai para a mentalidade da toalha no dia a dia? Bom, esse devocional propõe uma mudança bem prática, em 2 passos. Mas antes de ver os passos, vale a pena pensar numa coisa. Os primeiros discípulos não tinham testes de dons. Eles não ficavam parados tentando se autoanalisar. O caminho deles era outro. Era um caminho de obediência e, principalmente, de ação. E aqui estão os 2 passos. Primeiro, ande na vontade do Espírito. Basicamente, isso quer dizer para a gente se sintonizar com o doador e não com o dom. É na obediência que a vontade dele fica clara e, consequentemente, os dons que ele nos deu. E segundo, simplesmente comece a usar seus dons. É isso mesmo, você os descobre no ato de servir. Não precisa esperar ter certeza absoluta para começar. Comece a abençoar a comunidade, hoje. E essa mudança de mentalidade, de parar de esperar saber para simplesmente começar a fazer, é o que transforma tudo.
É o que tira o foco de nós mesmos e coloca onde ele sempre deveria ter estado. Resumindo a história, o propósito não é descoberto olhando para dentro, mas agindo para fora. O conhecimento do seu dom não vem antes da ação, ele é um fruto da experiência de servir aos outros. E os benefícios dessa mudança são enormes. Primeiro, o foco vai para o lugar certo, no doador, não no dom. Segundo, a gente evita ficar inflado e arrogante. Terceiro, a gente consegue experimentar um impacto sobrenatural e sinérgico na comunidade. E, talvez o mais importante, a gente começa a ver o fruto do nosso serviço, o que traz uma clareza que nenhum teste no mundo poderia oferecer. Então, para a gente fechar, fica a provocação. E se o propósito de alguém não for algo a ser encontrado para si mesmo, mas sim algo a ser entregue através do serviço aos outros? Fica aí a reflexão.